Boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar agora o exame de defesa da dissertação de mestrado número 244, dissertação para obtenção de título de mestre em ensino de ciência e tecnologia, do programa de pós-graduação em ensino de ciência e tecnologia, área de concentração, ciência, tecnologia e ensino, linha de pesquisa e educação tecnológica. Da mestranda Edna Ferreira da Silva, com o título do trabalho Desenvolvimento Cognitivo e Neuromotor, analisados a partir de desenhos de crianças. Sob minha orientação, professora doutora Heloísa Ávila de Matos, presidente da banca, e a banca será composta pelos doutores Nelson Silva Júnior, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e professora doutora Rosemarie Monteiro Castilho Fugiato Silveira, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesse momento, Edna, você tem até 30 minutos para fazer a sua apresentação, e na segunda fase nós passaremos a arguição pelos membros da banca. Obrigada. Boa defesa. Então, boa tarde a todos e todas. O título do meu trabalho é Desenvolvimento Cognitivo e Neuromotor, analisado a partir de desenho das crianças. Minha orientadora, a professora doutora Heloísa Ávila Matos, e os professores convidados já nomeados, o professor Nelson e a professora Rosemarie. A estrutura da dissertação. A dissertação, então, foi organizada na introdução, onde eu faço a apresentação dos motivos da escolha do tema. No capítulo 1, é apresentada uma reflexão sobre o ser humano, a partir de alguns autores da filosofia, que fazem aí uma reflexão mesmo, um apontamento sobre o desenvolvimento do ser humano, sobre essa perspectiva filosófica. O capítulo 2, vamos para o prisma da psicologia, também tratando do desenvolvimento do ser humano, mas aí abordando mais aspectos cognitivos e psicológicos. No capítulo 3, nós entramos então na questão do desenho infantil, trazendo aí um retrospecto histórico sobre o desenho, como ele foi visto na história e ao longo do tempo, como ele é visto na atualidade e ainda as fases do desenho, porque assim como o desenvolvimento do ser humano, o desenho também tem as suas fases. No capítulo 4 é apresentado então o percurso metodológico, como foi desenvolvida toda a pesquisa. No capítulo 5, a apresentação, análise e interpretação dos dados, e ainda a apresentação de intervenção. E aí as nossas considerações finais. Tecnologia. Hoje a tecnologia não quer falar comigo. Então, qual foi o meu problema inicial, ou a pergunta da dissertação? É possível analisar aspectos neuromotores e cognitivos do desenvolvimento da criança por meio do desenho? Quando se observa o desenho infantil, normalmente as pesquisas enfocam muito mais no viés psicológico, aspectos emocionais que a criança apresenta nesse desenho. E o nosso intuito era, então, perceber esse desenvolvimento neuromotor e cognitivo. E por que o desenho infantil? O interesse por essa pesquisa surge por uma observação equivocada do desenho de um dos meus irmãos. Então, um desenho que o meu irmão, enquanto criança, com 7, 8 anos, realizou, e uma professora da escola fez uma interpretação muito equivocada e foi para esse viés emocional e psicológico e colocou em uma situação bem constrangedora toda a minha família. E desde lá, eu fiquei incomodada, como ela tinha percebido tanta coisa em um desenho. E aí, então, se inicia a pesquisa. Como eu falei, a gente não vai para esse lado psicológico da pesquisa. O objetivo geral, então, foi identificar quais as características do desenho infantil que podem indicar o nível de desenvolvimento cognitivo e neuromotor. Específicos
elaborar um modelo para avaliar as habilidades motoras e cognitivas, por meio do desenho, e propor intervenções psicomotoras para ampliar habilidades deficitárias. Porque também a pesquisa teve essa preocupação, não só apontar o problema, mas propor sugestões de intervenção, então. O referencial teórico utilizado na pesquisa foi Piaget, porque ele aborda o desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Mesmo na atualidade, ele ainda é uma referência nesse estudo do desenvolvimento motor e cognitivo. Vygotsky, porque ele afirma que o desenvolvimento, além das questões biológicas apresentadas por Piaget, são influenciadas pelo meio onde a criança está inserida. Então, a gente precisa considerar esses aspectos também. Pilet e Rossato tratam dos aspectos neuromotores do desenvolvimento. Meridiel, Cox, Rabelo, Crott, Maguini, Gonnet, Verdick, eles embasam o estudo acerca do desenho infantil e as fases. Esses foram os principais autores utilizados. Augusto, Pykoski e Guerre, porque eles falam sobre o desenho da criança na escola, como ele é visto e como ele é tratado na escola. Fonseca, Alves, Sanches, Martins, Penalver, Gonçalves e Leblanc, porque eles tratam sobre a psicomotricidade, que está intrinsecamente ligada a esses aspectos cognitivos e motores. E eles também embasaram a intervenção psicomotora que é apresentada na dissertação. A metodologia foi a dialética, porque nós entendemos que a todo momento a gente ficava nessa conversa de vários aspectos envolvidos. Interacionista simbólica, por considerar que os sujeitos, apesar de não utilizarmos diretamente o sujeito na pesquisa, mas ela teve uma interação simbólica. Uma pesquisa aplicada, porque nós fomos a campo recolher o material. Qualitativa explicativa, porque a gente explica os aspectos que foram abordados. E de base documental, porque se usa o documento. O desenho infantil é um documento produzido em primeira mão, né? Ainda não manuseado. A apresentação, análise e interpretação dos dados foram organizadas em algumas categorias e alguns quadros. Então, primeiro foi organizado um quadro com os aspectos a serem observados no desenho infantil. Esse quadro ele foi desenvolvido a partir das fases de Piaget e das fases do desenho. Então, esse quadro foi elencado ali sobre quais aspectos a criança em cada faixa etária já deveria ter desenvolvido. A categorização dos desenhos, primeiro por idade. Então, esses desenhos eles foram recolhidos por meio da Secretaria de Educação do município de Telêmaco Borba, onde a pesquisa foi realizada. Não houve contato nem com as crianças, nem com os professores e nem com a escola. Então, a Secretaria de Educação fez esse intermédio, recolheu os desenhos, e aí a primeira coisa que nós fizemos foi separar por idade. Em seguida, o quantitativo de desenho por idade, no quadro 4. Categorização por tipo de desenho, o quadro 5. Aí, os tipos de desenhos são figuras humanas, figuras com representação humana, né, de animal ou com traços humanos, a representação de árvore, que são as representações que mais aparecem no desenho infantil, e outras apresentações. A categorização por apresentação geral do desenho, foi o quadro 6. O que é isso? Se o desenho está aquém do esperado, então se uma criança de 7 anos, de acordo com o quadro 2, ela precisaria ter alguns aspectos ali que aparecessem nesse desenho. Se o desenho dela está muito abaixo daquele esperado, então ela entrou na categoria de desenho aquém. Dentro do esperado, se dentro daqueles parâmetros que foi estabelecido, o desenho dela apresentava esses aspectos. E além, porque também nós temos as 3 possibilidades, aquém, dentro do esperado e além do esperado. Esse é o quadro 6 que nós usamos, então, para analisar os desenhos. Organizou-se o desenho conforme a imagem apresentada, seguindo, então, os parâmetros de idade e o parâmetro do quadro 6, além, dentro e aquém. O quadro 7 apresenta o quantitativo de figura humana, que apareceu nos desenhos.
O quadro 8, figuras com traços humanos ou animais. O quadro 9, figura de casa ou árvore. E o quadro 10, outras formas diversas ou cópias. Os resultados. Então, optou-se por analisar o desenho da figura humana com base no quadro 1 e 2. Por que a figura humana? Porque é o primeiro desenho que toda criança faz, é o desenho de si. Então, é a figura, é o corpo humano. Então, por ser o mais incidente também, né, durante a pesquisa, é o desenho que mais apareceu, e por ter várias representações cognitivas e motoras que a gente consegue observar nesse desenho, escolhemos então avaliar apenas o desenho da figura humana. Analisou-se o desenho aquém de cada faixa etária, então foi pego desenhos do 1º ao 5º ano, da faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses, que é a idade limite para se estar até o 5º ano. E aí foi pego então um desenho de 7, um de 8, 9, 10, um de cada idade aquém. Todos eles foram analisados para mostrar o que faltava no cognitivo e motor dessa criança. Os desenhos dentro do esperado e além, por ser dentro do esperado, então não sentimos a necessidade de pegar um de cada faixa etária. Pegamos então a amostragem de uma idade ou outra, porque de 7 e 8 está muito próximo, 9 e 10 também muito próximo, então pegamos menos desenho para fazer essa análise. Foram encontrados 144 desenhos de figura humana aquém do esperado para a faixa etária. Isso um dado bastante preocupante para a pesquisa. Tratando de todos os desenhos, foram 224 desenhos aquém. Há diversos aspectos neuromotores evidenciados no desenho que necessitam de intervenção. Então, isso chamou a atenção durante a pesquisa. Nós apresentamos, no final dessas análises, uma possibilidade, porque esses desenhos foram coletados logo após a pandemia. Então, essas crianças que estavam no 1º ano não tiveram educação infantil dentro de uma instituição escolar. Isso pode ter influenciado nesse desenvolvimento neuromotor da criança. Os que estavam no 2º também, então todos eles ficaram 2 anos fora da escola e isso pode ter influenciado, mas não deixa de estar aquém do desenvolvimento que ela precisaria estar naquela idade para que tivesse uma aprendizagem realmente significativa, né, e de qualidade. As propostas interventivas, então, que foram realizadas a partir de cada desenho analisado, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, a atividade com colchões, e aí na dissertação descreve como fazer, atividade com tecido, com pneu, com escada, com espelho, atividade não espelhada. Então, a atividade com espelho é a criança poder se observar e se movimentar na frente do espelho. Atividade não espelhada é ela se movimentar na frente de outra pessoa e tentar imitar o movimento. Então, mão direita vai levantar a mão direita contrária. Então, esse movimento também é bem complexo para a criança. Cama de gato, escravos de Jó, brincadeiras com jornal, circuito e brincadeiras diversas. Então, brincadeiras de movimentação corporal. Essas são sugestões interventivas da psicomotricidade que acabam, quando desenvolvidas na escola, elas acabam ajudando nesse desenvolvimento cognitivo e neuromotor da criança e isso posteriormente vai se refletir não só no desenho, mas em toda a aprendizagem dela dentro da escola. Como produto final da pesquisa, nós elaboramos um site de formação continuada, utilizamos a plataforma Google Sites, porque a pesquisadora Edna achou o mais fácil, o mais simples de lidar, né, uma linguagem bem mais tranquila de trabalhar. Nesse site é apresentado, então, na primeira parte, aspectos do desenvolvimento cognitivo e neuromotor dessa criança. Em seguida, fala-se do desenho infantil e as fases, para que qualquer pessoa, pai ou professor iniciante nesse estudo, possa entender o que observar. E aí a gente coloca, então, as intervenções de psicomotricidade que podem ser feitas na escola, né? Também, então, uma formação aí pensando em todas as nuances que o professor pode enfrentar. As considerações finais.
Ao iniciar a pesquisa, nos questionamos: é possível analisar o desenvolvimento cognitivo e neuromotor da criança por meio do desenho infantil? O que buscamos na pesquisa foi um olhar pedagógico. Como eu falei no início, tem-se muita pesquisa do olhar psicológico do desenho. Nosso objetivo era outro. De forma que professores da educação infantil e do Fundamental 1, assim como pais e familiares, pudessem, ao observar o desenho de uma criança, perceber aspectos neuromotores e cognitivos que precisam de uma maior atenção e intervenção. Ao concluir a pesquisa, chegamos à conclusão que sim, é possível analisar o desenho da criança tanto do ponto de vista cognitivo quanto neuromotor, levando em consideração aspectos tanto biológicos quanto sociais, utilizando o desenho como instrumento dessa observação. É isso. Obrigada. Obrigada, Edna. Agora você pode sentar, né, Deixa eu só colocar a tela inicial para ficar bonitinho. Hoje pela manhã, na aula de epistemologia, a gente comentava sobre Fleck, né? E os estilos de pensamento, circulação de ideias. E a gente comentou que quando você registra, né, o final do seu trabalho, parece que é tão pouco, né? Mas todo o trabalho que teve, todo o movimento é mais diverso, né? Muito mais coisas do que a gente apresenta. Para chegar nesse ponto. Para chegar nessa síntese, né? Para chegar nesse ponto foi suave. Mas é um trabalho, sim, a Edna teve um trabalho bastante interessante, né? Vencemos a pandemia também, mas estamos aqui. Então, agora nós vamos passar a palavra ao Dr. Nelson, para que ele proceda, né, a missão da nossa candidata que está sendo examinada e também ter seus comentários e as colaborações possíveis para nós encerrarmos, né, essa fase desse trabalho. Prefere que essa luz? Não, tá bom assim. Bom, pode ser. Para a filmagem, tá legal? Tá bom. Tá bom. Mas acho que vai acender a luz para não enxergar. Ah, sim. Assim não eu também prefiro ficar mais no quarto. Então, assim, já vai ser. Acho que já não depende tanto da projeção, não. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, Heloísa, um prazer estar com você, professora Rosemaria. Eu sempre fico muito feliz em vir para cá, porque sou fruto desse processo também. Fiz aqui o doutorado, então a gente se sente, acho que a Rosemaria que era a coordenadora na época, né, do programa. E muito obrigado, Edna, pelo convite e pela confiança, né? Porque é o que a professora Luísa fala, um trabalho como esse, é uma produção, é um fruto muito importante na vida da gente. Então, quando você confia a algumas pessoas para ler esse trabalho, significa que você está entregando uma coisa que é muito importante, que nem filho, né? Quando a gente entrega o filho para um profissional, é porque você tem confiança nesse profissional. E isso me envaidece muito. Então, muito obrigado e parabenizar você aí pela tua trajetória. Não precisa nem falar, acho que do quanto que o teu tema é relevante, né? Eu que sou da área das artes, eu sempre fui uma pessoa que, lendo o teu trabalho, eu lembrei muitas coisas quando eu era criança também. Eu sempre gostei muito de desenhar, desenhava bastante. Eu desenhava não sei porquê, né? Deve ter uma influência em algum lugar, quando parei para pensar aí. Eu adorava desenhar mexicano. Chapéu, aquela coisa, né? Então eu sempre desenhava, mandava uma cartinha para minha avó, não sabia escrever ainda, também ela fazia, eu desenhava mexicano e mandava para ela. E o quanto o desenho tem um papel importante nas nossas vidas. Só para vocês terem uma ideia, eu dava aula de artes para uma 7ª série, uma vez, quando eu peguei essa 7ª série para dar aula de artes. E aí eu falei assim, vou perguntar para eles o que eles entendem por arte, né? Vou fazer uma pergunta. Aí eu lancei para iniciar o trabalho e 99% deles escreveram que arte era saber desenhar. Olha o peso que tem isso, né? E eu sempre falo para os meus alunos assim, as pessoas acham que todo mundo gosta de aula de arte, não é verdade.
porque muitas pessoas não gostam, detestam, preferem aulas de matemática, né? Porque a matemática geralmente é a grande vilã na escola, mas muitas crianças odeiam as aulas de arte. E por quê? Porque nós temos uma frustração, como na matemática e qualquer outra disciplina, quando a gente não dá conta de uma determinada tarefa, de um determinado exercício, alguma coisa. Então, aí para a gente entender o quanto esse trabalho tem relevância. E a gente brinca assim, né, quando uma pessoa diz assim, você entendeu ou quer que eu desenhe? Vocês já pararam para pensar o quanto isso é significativo? Porque significa que se eu não conseguir, né, se eu não conseguir te explicar, se eu não conseguir entender, mas desenhando, eu consigo que você entenda. Então, eu sempre falo, é muito interessante essa frase, que eu não sei de onde ela surgiu, mas você entendeu o que é que eu desenho? Porque o desenho teria essa possibilidade realmente da comunicação. Né? Então, não precisa dizer o quanto o teu trabalho é relevante. No teu trabalho, assim, a gente consegue perceber a tua pesquisa. Isso é muito legal, porque nem sempre isso acontece. Às vezes a gente vê um trabalho, mas você não vê toda essa relação do pesquisador com o seu objeto de pesquisa. E no teu trabalho isso é possível. Como todo trabalho, ele tem coisas para serem revistas, corrigidas. Né? A gente, quando está fazendo, mesmo a gente deixa muitas coisas que parecem assim, depois a gente olha e diz, nossa, nunca deixei passar isso. Né? Tanto enquanto o pesquisador e a gente mesmo enquanto orientador, às vezes quando você vai para a banca, daí o colega fala e diz, nossa, não me detive a isso. Então tem algumas coisas, depois eu posso mandar o arquivo para você, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui que você fala. Eu queria começar pelas suas palavras-chave. Tá? Uma coisa assim, para mim é super importante, por exemplo, desenho infantil não está nas suas palavras-chave. E eu acho que ele tem que estar. Né? Porque, por exemplo, quando você coloca educação, intervenção, elas são termos muito amplos, muito genéricos, exatamente. E aí você tem um trabalho muito importante sobre o desenho infantil, que é a análise. Então, eu acho que o desenho infantil tem que estar na tua ideia e você fala todo o tempo sobre ele. Educação, intervenção, até não vejo. Psicomotricidade, eu acho que é uma das palavras-chave mesmo que você trabalha, talvez o desenvolvimento cognitivo, né? Mas o desenho infantil está no teu título, inclusive, né? Quando você fala desenho das crianças. Então, a minha primeira sugestão é para você rever ali as palavras-chave e não deixar de colocar desenho infantil, que eu acho que é muito importante. Aí, quando você coloca lá no teu questionamento, né, é possível analisar aspectos neuromotores e cognitivos por meio do desenho da criança, e eu acho que isso você dá conta bem. Para mim, você responde isso, né, fica muito claro lá. Os teus objetivos no trabalho, eu gostei mais quando a forma como você apresentou aqui para nós do que como ele está lá. Porque, assim, existem formas de escrever, cada pessoa tem um estilo, mas tem coisas que são importantes, às vezes está destacado mesmo. Então, o que eu faria? Eu traria esses objetivos da forma como você apresentou aqui para nós no teu texto, na tua introdução. Tá? Eu acho que eles estão aqui, mas a gente tem um certo, principalmente os objetivos específicos para a gente achar ali. Eu até falei, cadê os objetivos específicos? Eu olhei aqui E aqui você traz claro, certinho. Eu acho que vale a pena só você pegar dali e trazer para cá. Tá? Acho que isso é uma coisa muito importante. Na página 15, já vou falar isso aqui, porque daí depois eu passo para lá. Na introdução, ver a apresentação dos capítulos, porque você repete algumas coisas. Ficou uma confusão ali, né? O capítulo tal, daqui a pouco volta o capítulo, e aí, né? Isso aí você tem que Mas acho que foi esse negócio de copia, cola, que acaba... E isso vai acontecer lá na frente também. Tem os dois parágrafos que eles estão na íntegra repetidos, assim, sabe? Você pega aqui, coloca ele aqui, vem isso como uma... porque a gente está lendo e falando, acho que ele fica melhor aqui, esquece de pagar lá. Exatamente. Aqueles ajustes do texto, acabou acontecendo isso. E ali, daí, na introdução, quando se apresenta os capítulos, ele ficou bem confuso, tá? Porque ele repete, daí se perde um pouco. Outra coisa que eu acho que na introdução você já apresenta a conclusão do teu trabalho. Isso é verdade. Mas tem que ser o seu trabalho, você já concluiu aqui. Quase da vida aí, né? Eu já sei no final porque eu vou ler o resto. A Edna Pessoa está fazendo um resumo. Né? E assim, então eu até coloquei lá, falei, tira daqui, leva para lá e tal, coloquei essa, né? No final da introdução você já apresenta a conclusão. Isso acaba, né, tirando um pouco da expectativa do trabalho, mas não tem que estar ali mesmo.
Aí, Edna, na página 15, você fala uma coisa assim, bem interessante. Você diz assim, ó, é importante destacar que ainda há poucos estudos que investigam a relação entre o desenho infantil e o desenvolvimento cognitivo e motor. Aí eu coloquei uma pergunta para você. Isso mesmo? O que é o pouco? Né? E como que você me fala isso? Provavelmente você fez uma pesquisa, o estado da arte, do teu trabalho, que talvez você pudesse até incluir aqui, mas o que é esse pouco? Como que você fala isso? Né? Como que você referencia isso? Então eu coloquei ali uma pergunta. Eu acredito em você. Tá? Mas eu acho que talvez seja importante, sei lá, se você fez, né, esse trabalho lá, tantas pesquisas, ou assim, tem muita coisa sobre o desenho infantil, mas não especificamente sobre o que eu estou falando, porque às vezes acontece isso. Né? Porque a gente que é da área, eu vejo assim, tem muita coisa sobre o desenho infantil, mas não talvez com o desenho infantil e o desenvolvimento cognitivo e motor. Tá? Então acho que isso é legal você reforçar. No geral, assim, eu tenho uma implicância com uma coisa. Eu fui olhar, não dessa vez, mas sempre assim na regra, né? Eu defendo muito lá na questão da arte. Sempre que aluno meu, orientando, que eu estou eles colocam arte em letra minúscula, eu sempre digo assim, vai lá e coloca em maiúsculo, porque é uma área do conhecimento. Então, e a regra diz que você pode tanto fazer com letra maiúscula ou com letra minúscula, não está errado. Mas eu acho que como a gente está na academia, isso é importante. Então, várias vezes vai, e algumas vezes você coloca, então, por exemplo, lá, a psicologia, né, alguma coisa, que são áreas, a pedagogia. Então, tem horas que aparece em maiúsculo, tem horas que aparece em minúsculo, eu colocaria tudo em maiúsculo. Tem que né? padronizar o texto, tá? Exatamente. Né? Tem que rever algumas coisas de pontuação, de concordância, isso aí está lá, tem. Algumas frases devem ser revistas, porque elas estão confusas. Aquelas que eu achei confusas, eu coloquei. Tá? Eu coloquei assim, achei a frase confusa. Eu entendi o que você quis falar, mas são pequenas coisas ali de você arrumar. Colocar algumas notas de rodapé que eu senti falta. Às vezes você fala em sinapse, né? Às vezes, mas pra gente é claro, mas o que é? Quem vai ler? Quem vai pegar teu trabalho pela primeira vez? Então faz uma notinha de rodapé ali que não tem problema. E algumas notas de rodapé, acho que elas desformataram. Então você tem que formatar novamente o índice lá, né? Para você ver a nota de rodapé, eu coloquei aqui. Tudo está observado aqui depois desse arquivo que eu posso passar para você. Por exemplo, um autor importante, que eu não sei se é Lúria, né? Ele surge no texto, ele aparece. Né? Daí, assim, de repente, ele vai. E como ele é um autor importante, você deveria, sabe, e ele está assim, ele está solto. Porque não tem o ano, não tem. Eu procurei, ele está lá nas referências, então seria importante que você visse. Na página 53, eu só coloquei assim para você ter a qualidade da imagem que você utiliza ali. Tem uma imagem que você utiliza e a qualidade da imagem está ruim. Isso também é uma coisa que a gente tem que ver. Eu não sei se você pegou aquela imagem na internet. Não, eu acho que é uma imagem que é um exemplo, não é uma das imagens que você analisou. Tá? Tenta melhorar a qualidade dessa imagem. Se você não conseguir, eu sugiro até que você troque o desenho. Tá? Porque não é uma que você analisou, então dá para, é só que você quer demonstrar. É a figura 5, acho que é figura 5. Ela está meio desfocadinha. Isso, né? essa aí mesmo. 3 então, anos e meio. É uma figura super importante, né, cara, que tem tudo a ver com o contexto da pesquisa, mas ela está ruim. Então, acho melhor tentar ver se vocês conseguem melhorar. Isso aqui é uma coisa fácil, né? Eu só coloquei ali para colocar. Na página 54, quando você trabalha uma imagem bem interessante também, que é a figura 7, eu coloquei lá para você assim, se você tem, porque também eu acho que é uma figura que não é das figuras que chegaram para você, é uma figura que você pega para sustentar o teu texto. Se há a idade da criança, porque me chamou bastante atenção aquele desenho. Se tiver, de repente... É esse aqui. Não, é da internet. É da internet, tá. Eu imaginei. Mas eu acho que tem que colocar a fonte, então, aqui. Não dá para entender. Mas luz pedagógica, É. essa é a fonte, a luz não tem ano, né? Não tem. É uma eu página não e sei. ela está referenciada no final. Está referenciada lá, né? Ah, Mas assim mesmo, ó, eu acho que o ano, como a professora Simone falou, tem que colocar. Que pode ser até o ano da consulta, eu acho. Ano da né? consulta. Tá? E daí você coloca, é um site que ainda está disponível, é atual, de repente dá para colocar lá. Tá? Achei isso muito, porque a figura é muito interessante, daí depois fiquei pensando para associar. No 4.3, quando você coloca lá, que é um subtítulo, para além do desenho infantil, 2 pontos. Compreender, ler e interpretar o que diz
o desenho, só para você corrigir que tá, acho que desconfigurou ali, né? Deixa eu agora voltar para cá, que tem algumas coisas que eu não marquei meu tempo, Luísa, tá? Daí qualquer coisa você vai me controlando, por favor, porque sabe como é que é professor, se empolga na fala e deixa o colega esperando. Eu já vou aqui para algumas coisas, vou localizando aqui. Tem uma frase que se coloca na página 58, no parágrafo, que diz assim: todavia, observar um desenho, daí você vai trazer uma citação do Meredier, né, isolado no contexto em que foi elaborado e da série dos outros desenhos entre os quais se inscreve, é, portanto, nula, que é muito interessante. Eu gosto muito de como você introduz o problema de pesquisa. Já na qualificação, isso me chamou muita atenção quando eu fui lendo, quando você conta a história do teu irmão. Eu até lembro que eu contei isso na qualificação. Eu também já vi muito disso na escola e até hoje, né? As pessoas olham lá, a criança usa só a cor preto para... Nossa, essa criança tem problemas, tem que encaminhar para o psicólogo, essa criança está com problema em casa. Claro, a gente sabe que existem vários sinais muito sutis que têm que ser observados, mas há uma generalização, como foi o caso que você coloca ali. E aí, quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante até para você retomar esse pensamento, né? Principalmente quando se quer observar e interpretar aspectos psíquicos, como já mencionado. Se isso não for realizado por um especialista, é no mínimo inapropriado. E aí eu fiquei pensando assim, você fala, qual que é a tua formação, Edna? Pedagogia e História, né? Você fala de um local, e eu fiquei pensando sobre isso mesmo na questão do desenho, o papel dos professores de arte mesmo, como que a gente, nós fazemos às vezes, muitas vezes, desempenhamos um papel de forma leviana na escola mesmo, tá? Quando você faz isso que você narrou, histórias que eu já vi, e nós somos muito assim, né? E principalmente hoje que a gente lê um texto na internet, você já sai dali dizendo que você entende, as pessoas pegam as informações no ar, porque nós vivemos nisso. Então, por isso que eu penso que o teu trabalho, ele tem um papel, assim, muito importante nesse sentido, tá? Deixa eu ver o quadro 2 que eu coloquei aqui, página 61, que eu coloquei para rever. Deixa eu ver tudo. Era tão bom quando a gente recebia impresso na coleção. Nossa, estava imaginando que deu. Eu ia para as brancas cheias de colorido, daí não sabia o que era. E a gente que estava ali ficava olhando, né? Meu Deus, vai falar tudo aquilo, marcar tudo isso. Né? Agora não acontece. O quadro 2, quando você coloca lá, ó, análise do desenho infantil, aspectos a serem observados. É um quadro super importante, daí eu fiquei pensando, quando eu olho para ele, você coloca assim, aspectos serem observados na idade cronológica, na idade da criança, no momento do desenho, e aí, como se fosse o cabeçalho dele, eu esqueci agora que tem um nome próprio para isso aqui, eu achei que ele é um quadro muito importante, tá? Eu li ele com atenção, mas eu acho que ele não está claro nessa parte do cabeçalho, tanto é que fala assim, idade cronológica. Aí, pela idade cronológica, eu tenho que entender a fase do desenho. Pela idade da criança, no momento do desenho, seria um enquadramento segundo a idade. Você entende o que eu quero dizer? Eu achei que o quadro ficou confuso. E ele pode ser esclarecido só mexendo aqui no cabeçalho dele, principalmente quando eles têm que colocar, né? O que eu tenho que encontrar? Porque eles falam, fase da rabiscação, de 3 meses a 2 anos. Então, é um quadro muito importante, mas que para mim ele ficou muito confuso. Eu acho que você tinha que pensar numa reestruturação dele. Aliás, tem os quadros muito bons, né? Que eu vejo que foi você que, né, com base nos autores, adaptou e achou eles super importantes, tá? Página 70. Isso também é uma coisa agora um pouquinho do matemático falando. Eu sou chato, eu vou conferir lá a continha, tá? Mas assim, não estou brincando, não conferi todos. Você recebeu 671 desenhos, né, de instituições diversas e nenhum tipo de identificação. Aí você tem na página 70 um quadro, que é o quadro 5. Deixa eu só achar. Que logo na sequência do quadro você diz assim, é possível observar no quadro 5 que a figura humana aparece em todas as idades e é a figura com maior incidência.
209 desenhos representam a figura humana, mais 20 desenhos que apresentam traços humanos, o rosto humano e sol, árvores, flores, entre outros. Então, o que eu queria sugerir para você? Que nesses quadros, isso não só no quadro 5 que você faz, que você colocasse os totais para a gente. Porque é muito legal, porque daí da onde que você tira 209 da figura humana? É a soma dessa linha, das crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos e 11 anos. Então você pode fazer tanto uma coluna lateral, vertical, quanto uma coluna horizontal e colocar isso, porque daí é muito interessante que a gente consegue visualizar melhor o quadro. Você consegue ter uma percepção maior desse impacto. Porque quando você fala 209, é bastante. E aí como é que você chega nessa soma? É somando a linha horizontal da figura humana. Tá? Quando você coloca isso, eu consigo rapidamente perceber isso. Eu consigo perceber. Então é uma questão de leitura e fluidez para o teu trabalho aqui que eu acho bem interessante. Tá? Isso aí você pode, isso é bem simples, não vai te custar nada, tá? Daí no texto eu coloco lá, por exemplo, uma citação curta, que dá com uma citação longa, são coisas assim para você observar. Mas uma coisa aí que eu queria chamar a atenção, e que para mim é bastante importante, é o tamanho das imagens. Porque a imagem, para você, ela tem um papel fundamental, você analisa essas imagens. E no teu texto, elas estão tímidas, tá? Eu acho que você tem que fazer essas imagens surgirem mais, dar um destaque maior para ela, mesmo porque eu tive até uma certa dificuldade, claro que a gente está lendo aqui, eu ampliei, mas eu tive uma certa dificuldade em entender a imagem, porque quando eu estou lendo o teu trabalho, eu já quero interpretar, analisar como você fez, para entender a questão da cor, de um detalhe, e o desenho infantil, ele é muito minucioso, ele é muito cheio de detalhes que eu tenho que tentar perceber. Ele é um desenho simples, mas ele tem muita coisa assim, né, nessa análise aí, quando você coloca, tá? Acho que isso é uma das coisas importantes também. Outra coisa que eu achei bem legal, e que você, no teu trabalho, eu tenho uma sugestão para você. Quando você decodifica os desenhos, então você coloca assim, por exemplo, você explica aí, desenho de criança de 6 anos da figura humana a quem? Tá? Você pode até fazer um quadrinho, uma legenda, mas não colocar, por exemplo, D6 fig.humana a quem? Fica difícil a leitura. Você pode colocar mesmo, eu coloquei aqui, DC9FHA, tá? E você colocar lá, porque a gente vai associando isso. Acho que me incomodou um pouco. É só uma sugestão também de você criar o código aqui direitinho. Aí, agora eu vou puxar para o... Uma coisa que eu senti muita falta no teu trabalho, é que você trouxe modestamente para nós. Foi o site. Né? Não está aqui o site. E hoje você poderia ter mostrado o site para nós passo a passo. Né? Você poderia ter feito um print, colocado ali, eu fiquei esperando isso. E não tem, me corrija se eu estiver errado, não tem o link aqui para a gente acessar também, né? Não, eu tive que pedir apresentação. Não tem. Então isso é uma coisa assim fácil de você fazer também. Cadê o produto? Você apresentar, porque ele é super interessante. Até quando eu li, falei, nossa, que legal isso que ela está propondo, como você fala, tem narrações, tem narrativas, tem imagem, tem um monte de coisa. Mas você não trouxe para nós em nenhum momento. Pois daí depois aqui eu vi, eu acabei não eu mandei o link separado. Você mandou? Mandei. Eu não vi. Junto com o material, mandei o link. Isso, eu não vi também. Eu falei, cadê o produto? Sabe por quê? A gente recebe também, como hoje tem muita coisa assim de virtual, né, que a gente faz, a defesa, Você achou que era o link? de repente nem olhei, tanto que mandei para você, é presencial e tal, né, então eu não olhei. Tá? Mas e foi uma pena, então eu acabei não avaliando. Eu pedi, falei, cadê o produto? Ainda falei com a Flávia, tá junto Tá no meio, junto, mas pensei, eu não vou te Mas assim, eu acho que dá para você pôr no corpo do texto, fazer alguns treinos, mostrar o produto mesmo. Quando você fala na metodologia que vai ter um produto, você já pode colocar o coisa e sinaliza que vai ser explicado lá depois. Eu coloquei, trazer para o texto do site. Né? Aí uma outra coisa, nas suas considerações finais você coloca uma citação. Tá?
Aí eu sugiro, hoje a norma não é tão rígida, né? Não sei. Mas, por exemplo, é o teu momento. É você. É você que tem que nos falar tudo que você tinha que embasar e contar pra gente, que outras pessoas falaram, que você foi buscar para trazer o teu conhecimento, formar o teu conhecimento, já está lá. Então, eu tiraria. Ela não precisa, não tem necessidade nenhuma. Outra coisa também, falando assim, quando você coloca lá, aqui até o teu trabalho, aqui na apresentação, que foi uma fala muito importante a tua, que eu digo, às vezes também, enquanto leitor, a gente pode ter passado alguma coisa, mas eu vou até colocar, quando você diz assim, nós temos os desenhos que estão aquém, aqueles que estão dentro e aqueles que estão além. E o número de desenhos aquém que você coloca ali foram 224, né? Eu fiquei pensando que você poderia colocar para a gente até um percentual, fazer um quadrinho mesmo, sabe? Para a gente poder ter uma noção, aí sim, aquela coisa, até ter aquele gráfico mais simples possível, ele nos dá essa noção de quantos estão aquém, de quantos estão dentro e quantos estão além. E isso vai fazer com que a gente pense, né? Eu coloquei aqui assim, como que a gente podia não perder esse encantamento pelo desenho? Porque nós estamos, né, você coloca muito bem, você explica bem quando a fase muda e que a gente deixa, quando você passa a dominar esse código, que é o código das letras, e aí você acaba deixando esse desenho. Mas nós temos uma grande necessidade de nos comunicarmos pelo desenho também. É a nossa primeira forma de comunicação, talvez, aquilo, né, que está no teu texto, muito claro. E aí eu fiquei pensando que você, enquanto pesquisadora, poderia talvez trazer para nós, né, não necessariamente não é, você cumpre com o teu objetivo, você responde ao teu problema, mas eu fiquei pensando, né, como não perder o encantamento pelo desenho? Porque quando a gente fica nessa fase da adolescência, e aí que a gente entra, né, para essa segunda fase, depois dos 15 anos, você começa a ter vergonha de tudo. Você começa a ter vergonha da tua voz que se modifica, você começa a ter vergonha dos pelos que começam a nascer no teu corpo, das modificações do teu corpo, e entre elas está essa coisa que a gente vai deixando de lado no desenho. E o que a gente teria que fazer, de repente, né? A gente sabe, nós perdemos, é que nem, é muito interessante assim, né? Todos aqui, quem tem filho sabe. Você vai na escola, daí tem dia dos pais, dia das mães, eles são aquela coisa. Daí daqui a pouco, quando eles passam para a segunda, né, para a educação, para o ensino fundamental, acaba tudo. É brusco, é o que a gente faz aqui também, porque as crianças deixam de se expressar pelo desenho, a gente deixa de estimular nas nossas aulas, faça um desenho, faça um mapa, mostre como que é isso. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, para não se perder, porque nós estamos perdendo muito com isso. E será que o fato de a gente ter 224 desenhos que estão aquém, a que se deve isso? Né? Por que a gente está tendo... Você não conheceu essas crianças, você não conheceu a realidade delas, você não conheceu o contexto que esses desenhos foram produzidos. Claro, e está muito certo como você pediu. Você analisa uma imagem. É a imagem que você está analisando. Não aquilo que a gente acabou de falar, até a Luísa falou agora no final, né? Poxa, a gente vê a apresentação, mas a gente não sabe tudo o que aconteceu. A gente usa isso aqui, descarta e tal. A gente não sabe o que foi a evolução tecnológica para se chegar a essa caneta, que hoje para nós é uma coisa tão simples e tão banal. Então, da mesma forma, eu acho que isso é uma coisa que o teu trabalho desperta na gente. O que está fazendo, por que está fazendo falta o desenho? Mas como que ele se perde? Como que a gente deixa de ter? Como que a gente... hoje a gente está vendo um momento que a gente sabe, nós deixamos de ler. As nossas crianças não estão mais lendo. Como a nossa geração lia. A gente ia para a biblioteca, a gente emprestava livros, a gente ficava, ia lá, devolvia um livro e pegava o outro. Isso hoje não está mais acontecendo. Né? E há todo um estímulo aí para que isso ainda seja reforçado. Então, acho que isso é uma reflexão interessante, até para que você poderia até trazer nas suas considerações finais. Não porque, eu tenho que colocar, mas porque ela é muito importante. E o teu trabalho acaba fazendo com que a gente pense dessa forma. Tá? E aí, uma outra coisa que eu, lá no final, e aí quando você coloca, que você traz a proposta das atividades. Né? Por exemplo, do colchão, dos colchões, do tecido, dos pneus, como que essas propostas surgem?
Isso eu fiquei procurando aqui, eu não achei. Quer dizer, elas vêm da onde? Qual que é o referencial que você tem para trazer essas propostas? Né? Isso até você coloca como elas são usadas e por que elas são usadas. Mas faltou para mim também esse referencial. Eu não entendi da onde que ela surgiu, tá? A proposta. E, claro, você está falando das atividades psicomotoras da criança, e aí eu entendo. Mas como que ela vem, como que ela aparece, quem que é o teórico que traz isso, e como que você trabalha isso junto na análise do desenho, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que basicamente a citação, aquilo que eu te falei lá da resposta. E assim, reforçar a relevância do teu trabalho. Eu acho isso, você sempre tem que destacar, tá? Você tem que dar continuidade a esse trabalho e principalmente levar isso para as escolas, para os professores de arte. E aí não é só o professor de arte, talvez o professor de arte até faça isso, mas é principalmente aquele professor lá de ciências, pede para a tua criança desenhar. Peça, não tem problema se um desenho vai ser... É isso que o nosso problema também é esse, a gente supervaloriza às vezes aquele que desenha bem, né, vamos dizer assim, com aquele que não desenha. Mas por quê? Qual que é a diferença? É uma questão de exercício, de atividade, de aprendizagem. Tem até eu fiz uma vez uma oficina que eu fui dar para o pessoal de matemática. Como desenhar o corpo humano. Pedi primeiro que eles desenhassem um corpo humano, como eles quisessem, pode ser de homem, de mulher, numa folha assim. E aí eles fizeram o desenho, cada um do seu jeito, ocupando espaço e tal. Eu falei, bom, agora vamos fazer um outro desenho. Aí fiz lá, mostrei para eles a simetria na folha mesmo, vamos ocupar o espaço, como que a gente vai, porque esse corpo tem proporções que tem a ver com a matemática, aí você trabalha a interdisciplinaridade, e a gente construiu um novo corpo humano, né? Um novo em relação àquele desenho. Até tem uma pessoa na internet, esses tempos eu vi, achei super interessante, ele disse assim, você desenha pessoas de palitinho ainda, veja como é fácil. E aí ele mostra e é super rápido, ele faz uma paisagem assim, em 1 minuto, muito fácil de você seguir a orientação dele. Isso é uma coisa também importante, porque desmistifica que o desenho é um talento, é um dom, né? Na realidade, tudo que a gente quer, a gente tem que fazer o quê? Exercitar. Se você desenhar bastante, você vai aprimorar o teu desenho, a tua letra, o teu canto, toda a tua atividade. Tá? Edna, daí tem coisas que assim, são bem pontuais, que eu acho que estão aqui, aí eu passo aquilo para vocês, você discute com a tua orientadora, né? Aquilo que é interessante, eu acho que o que eu tinha para colocar é isso. Se eu lembrar de coisa, eu peço licença e falo mais alguma coisinha. Tá bom? Parabéns pelo teu trabalho, obrigado. Eu posso só responder essa última parte dele antes da pergunta, senão depois eu perco, começo a falar outras coisas, eu perco o pensamento. Professor, eu fiz toda essa pesquisa que você falou do desenho, que o desenho não é nato, né? Não é inato, a gente não nasce sabendo desenhar, e eu faço uma fala breve sobre isso no trabalho. Só que aí a pesquisa começou a caminhar para um lado que não era o que eu queria, né? Que era sobre o ensino do desenho, né? E não é o objetivo da minha pesquisa. A minha pesquisa é mostrar essa questão psicomotora mesmo, a falta dessa motricidade, desse desenvolvimento neuromotor, e que a gente consegue, através do desenho, observar essa falha, né, colocar entre aspas, desse desenvolvimento e corrigir, né, para que a criança daí consiga desenhar melhor, escrever melhor, aprender melhor, entende? Então, assim, eu até escrevi, acho que um monte sobre essa parte do desenho. Eu falei, não, mas aí tá indo para outro caminho, não é isso que eu quero, eu vou voltar, porque senão depois eu não consigo amarrar as duas coisas, né? Porque tanto o ensino do desenho dá um trabalho, né, uma outra dissertação, quanto o que era o objetivo de apresentar. Mas então, isso está bem claro, teu trabalho. Por isso que não aparece. Não faz, ele não precisa mesmo, né? Por isso que não aparece. Ele não faz falta aí. É só uma menção, né? Professor Nelson, muito obrigada, né, mais uma vez, pela leitura minuciosa, pela leitura, inclusive, carinhosa, né,
em relação à pesquisa e as suas contribuições, que vão, com certeza, deixar o trabalho mais afinado, né? E contar com sua presença na banca, né? Nesse sentido desse olhar estético também, é bastante importante para nós. Então, eu agradeço muito as suas colaborações. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Então, nós vamos passar agora para as considerações da professora Rosemarie, a nossa prata da casa. Obrigada, Edna, pelo convite. Obrigada, Elô, né? Faço minhas palavras do Nelson, né? A gente se sente lisonjeado quando a gente é convidado para participar da banca, quer dizer que vocês confiam, né, na nossa avaliação, então é sempre muito bom a gente estar participando e, como eu já disse na qualificação, aprendi muito de desenho, né, porque não é meu métier, mas foi muito interessante ler o teu trabalho, né, e ver a importância, né, dessa psicomotricidade, que a gente da educação física já fala muito disso, né? Você tem que trabalhar a parte motora justamente que vai te auxiliar para o seu desenvolvimento cognitivo e tudo mais, né? Não só físico, né? E o desenho faz parte, né? Vai trabalhar na caligrafia, vai ajudar. E a gente vê, assim, as crianças que têm, né, um trabalho, né, motor fino, né, mais trabalhado, elas têm uma facilidade muito maior para qualquer outra atividade que ela vai fazer, que ela vai usar, né, as mãos, né, tanto na área das artes quanto sei lá, né. A odontologia exige que você tenha uma habilidade manual muito grande, uma psicomotricidade muito grande, né. E aí eu vejo assim, porque minhas filhas são dentistas, né, e aí eu vejo que ela fala, mãe, como tem aluno que tem uma dificuldade de desenhar o dente, de fazer o dente, que eu falo, coitado, esse não foi trabalhado a parte psicomotora fina dele, né? Então, tem essa dificuldade, né, de você trabalhar então, eu gostei muito do teu trabalho, né, porque traz, assim, eu falo, nossa, na educação física a gente cobra muito essa questão, né, da importância da criança ser estimulada, de não usar aqueles andadores, de estimular a criança. E aí, no desenho também, né, você possibilitar que a criança execute aqueles movimentos, né, e com certeza, com essa pandemia, a ausência da escola, em casa os pais muitas vezes trabalhando, você deixar com quem dava, com a avó, com o tio, né, periquito, papagaio, que ajudasse a coisa, e pode, né, e você faz essa ressalva muito bem, né, então de repente valeria a pena até depois, né, até um próximo estudo para fazer uma comparação no pós-pandemia, né, como que isso vem, né, vem refletir e fazer um estudo comparativo até, né, se isso aconteceu mesmo depois, né, depois de ver se diminui um pouco esses índices e tudo mais. Então, eu achei bem interessante, assim, e gostei muito de ler o teu trabalho. E assim, o Nelson já fez uma leitura assim, minuciosa, depois eu vou ser muito mais generalista, porque eu acho que as questões, mas é uma questão de pontuação, de coisa, né, de picuinhas, assim, e as questões mais, assim, de confuso, que eu acho que o Nelson também já falou e tudo mais. E eu estou implicada com o problema. Tá? Não, é porque a resposta pode ser sim ou não. Sim ou não. Mas ela é provocativa mesmo. Ela é provocativa, mas é sim ou não, você tem a tua pesquisa coisa. Eu acho que a tua pergunta está no teu objetivo geral. Você entendeu? Porque eu acho que ela te dá muito mais o que quais são as características do desenho infantil que podem indicar que o nível de desenvolvimento cognitivo motor, o nível de desenvolvimento cognitivo e neuromotor, que é o que você faz na tua pesquisa. Porque a tua pergunta está assim, eu falo sim. Por quê? Porque até muitos estudos da psicologia têm mostrado que a falta de estímulos, você responde assim, isso muitos autores já têm falado. Entendeu? Eu acho que de repente o teu objetivo é verificar quais. Então eu me aproximaria do teu objetivo geral e colocaria, porque os professores de metodologia vão te questionar nessa. Olha, tem uma coisa ali que de repente, porque você
fala, assim, é possível analisar aspectos neuromotores e cognitivos por meio do desenho da criança, que realmente, como ele fala assim, sim ou não. Mas talvez, e porque você aponta eles também, né? Quais aspectos neuromotores e cognitivos são possíveis de analisar por meio do desenho da criança? Porque você responde isso também. Você responde isso. Então, assim, tem que aproximar mais o teu objetivo da tua pergunta, porque ela está provocativa, sim, mas é uma provocação que, de repente, não te dá. Assim, eu penso, porque, olha, os professores de metodologia, eles vão te pegar no, né, o pessoal da... Eu acho que você pode aproximar mais ele do teu objetivo geral, que você responde. E aí eu também concordo, eu até coloquei aqui os objetivos específicos, né? Eu acho